Saudações, amados irmãos. Feliz Santo Sábado para cada um de vocês. Que a paz, a graça e a misericórdia de Deus esteja com cada um de nós. E hoje vamos estudar Isaías capítulo 52, tendo como título Desperte e se levante do pó. Estamos fazendo esse vídeo, gravando esse áudio, essa live no dia 28 de setembro de 2024. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos conceder o seu Santo Espírito para estudarmos a sua palavra. Vamos logo no início do capítulo, Isaías capítulo 52, verso 1. Diz assim: Desperta, desperta, veste-te de poder, ó Sião, veste tuas lindas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa. Porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti o incircunciso e o ímpio, ou o impuro. Isaías 52, verso 1. No momento em que este apelo profético, esse chamado, chamado que Deus está fazendo a seu povo, um apelo que alcança, nesse momento, todos os países onde a mensagem adventista foi levada. No momento em que esse urgente apelo está sendo feito, de despertar, acordar a igreja, a inspiração anuncia que a hora da colheita, a hora de colher o trigo, armazená-lo no celeiro e também pegar o joio, amarrá-lo, também molhos para sair queimados. A inspiração anuncia que chegou essa hora, através da mensagem do selamento, onde os anjos de Deus vão colocar para fora e manter fora de Sião e de Jerusalém os incircuncisos e os impuros. Essa obra é chamada, pela própria inspiração, de várias formas, tem vários nomes. Em Daniel 8,14 é chamada a purificação do santuário. Veja que Jerusalém tem que se despertar, acordar e vestir-se de poder, para que nunca mais o incircunciso e o impuro entre ou faça parte dela. Então essa obra é a obra da purificação da igreja, Daniel 8,14. Tá? A purificação dos filhos de Levi. Espera aí, alguém quer entrar? Deixa eu ver quem é. A purificação dos filhos de Levi, Malaquias capítulo 3, verso 1 a 3. A purificação da igreja, que é a mesma obra, Testemunhos, volume 5, página 80. O juízo na casa de Deus, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. A colheita, Mateus capítulo 13, verso 30. Também a expulsão dos peixes maus dentre os bons, Mateus 13, verso 47 e 48. E no último, número 7, a separação das ovelhas das cabras. Então são 7 nomes que podemos dar a essa obra, onde não mais incircunciso, não mais impuros, ímpios, iam estar junto com os santos. A purificação da igreja, purificação dos filhos de Levi, número 2. Número 3, a purificação da igreja. A purificação do santuário, Daniel 8,14. A purificação dos filhos de Levi, Malaquias 3, 1 a 3. A purificação da igreja, o juízo na casa de Deus, a colheita, a expulsão dos peixes maus dentre os bons, a separação das ovelhas das cabras, de Mateus 25. Em resumo, essa obra do juízo para os vivos, não para os mortos. No nosso caso agora é o juízo para os vivos, onde Deus deve se manifestar na sua igreja e fazer essa purificação. Igual na congregação dos mortos, daqueles que já dormem em Cristo, Deus está fazendo o juízo, nesse momento, Deus está fazendo o juízo investigativo dos mortos. Nesse juízo para os mortos, já como a palavra diz, já morreram,
a separação vai acontecer, mas ninguém vai ninguém vai sentir nada, porque estão dormindo no pó da terra. É uma separação dos nomes, os nomes registrados lá nos livros. Ela não diz nomes serão aceitados, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. O grande conflito, página 483. Mas como estão dormindo, ninguém vai perceber nada, né? Alguns nomes serão aceitos, né? Vão ser preservados no livro da vida, e outros nomes serão riscados do livro da vida, aqueles nomes que têm pecado não confessados, não perdoados. Mas como estão dormindo, não vão perceber. Mas no caso nosso, com a purificação, o juízo para os vivos, Deus vai intervir na sua amada igreja. Todos aqueles que não forem selados, infelizmente serão tirados da comunhão dos santos, e daí se cumprirá Isaías 52, verso 1. Daqui em diante, não mais haverá de entrar em ti, ou na igreja, o incircunciso ou o impuro. E o impuro. Então os pecadores para sempre vão ser tirados, né? Tirados do povo de Deus. E você sabe que sempre os pecadores estiveram na igreja, estiveram e ainda estão no meio nosso, né? Pessoas que não querem não querem andar de acordo com a palavra de Deus. Sempre estiveram e ainda estão no meio do povo de Deus. Então, que o cumprimento dessa profecia de Isaías capítulo 52 é ainda algo que está no futuro, é algo que Deus vai executar logo em seguida, é demonstrado pelo fato de que a verdade deste capítulo específico, Isaías 52, pela primeira vez esta verdade está sendo desvendada, revelada e levada para a igreja. E através dessa verdade, Deus está fazendo tudo possível para despertar o seu povo e impressioná-lo com o fato de que logo a purificação do santuário, a colheita, deve acontecer. Primeiro, separando as primícias, os 144 mil da casa de Deus, que serão seguidos pelos segundos frutos de todas as nações, de Apocalipse capítulo 7, verso 9. Então essa colheita, essa purificação tem duas fases. As primícias, os 144 mil, Apocalipse 7, verso 1 a 8, e Apocalipse 14, verso 4, chama os 144 mil de primícias. As primícias da grande colheita final. E Apocalipse 7, verso 9, chama a grande multidão de todas as nações que veio depois do selamento dos 144 mil dos segundos frutos. Então, é uma grande multidão que vem depois deles. São dois grupos bem distintos. Então, a passagem também mostra que os pecadores não mais caminharão com os santos e que essa colheita leva ao fim do mundo. A colheita é o fim do mundo, vai levar o mundo a seu fim. Como assim? Deus vai selar as primícias na sua amada igreja, a igreja adventista do sétimo dia, ao nível internacional, mundial. E Deus vai selar os segundos frutos, que ainda estão na Babilônia. E daí, selando as duas categorias de santos, as primícias e os segundos frutos, já o mundo chegará a seu fim. E este evangelho será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, por isso, eu quero que você pare, medite, pensa e leia novamente Isaías 51 e 52, esses dois capítulos. Não dá para ler esses capítulos de forma apressada, porque é um assunto de vida ou morte. Vida para aqueles que entendem e que aceitam, e de morte aqueles que vão dizer, nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é só falatórios. Então prestem atenção. Ok? Então nesse capítulo de Isaías 52, quem é que o Senhor está chamando a despertar? Quem é? Quem é essa pessoa? Ele está chamando a despertar Sião e Jerusalém. Por que ele não fala a casa de Judá, a casa de Israel? Ou alguma outra coisa, outro nome? Por que chamou exatamente Sião e Jerusalém?
Então, para hoje, na fase antitípica, quem é Sião? E quem é Jerusalém? Aqui você vê que estão sendo personificadas. Como assim personificadas? É como se fosse uma pessoa. Olha, desperta, desperta, veste-te de poder, ó Sião, veste-te das tuas lindas vestes, ó Jerusalém, cidade santa. Estão sendo personificadas. Então, quem é Sião e quem é Jerusalém? Aqui nesse texto, a resposta que podemos dar a essa pergunta muito interessante e urgente é que no tempo de Isaías, Jerusalém era a capital do reino de Judá, era a capital, e em Sião ficava o palácio dos reis, o palácio real. Okay? E o que eles poderiam representar de forma antitípica no período no período final agora, no momento que Isaías 52 está sendo revelado agora. Essa verdade profunda está sendo explicada e levada para a igreja. O que significa isso? Podemos interpretá-lo de forma comparativa. Por exemplo, a Casa Branca dos Estados Unidos é a Sião dos Estados Unidos. Igual o Palácio, o Planalto no Brasil é a Sião, porque é aí que está o presidente da nação. Antigamente, o presidente, o rei, no caso, usava rei, né? O rei de Israel morava em Sião. Na verdade, foi Davi que edificou Sião, cidade de Davi. Aqui morava Davi, depois moravam os reis de Judá. Então, Sião, onde ficava o palácio real. E Jerusalém era a capital. Tá? Como hoje, Washington DC é a capital dos Estados Unidos, seria a Jerusalém dos Estados Unidos, a capital. E Sião é a Casa Branca, onde está a Casa Branca, a mansão executiva da nação dos Estados Unidos, né? Casa Branca aí no Brasil é Planalto, né? Planalto, onde está o presidente, onde mora o presidente e sua família, né? Onde fica o presidente. E Brasília seria a Jerusalém, a capital da nação. Isso mais ou menos que quando Isaías escreveu, é isso que ele tinha em mente. Tá? Sião, onde estava o rei, né? O palácio real. E Jerusalém, que é a capital do reino. No entanto, você tem que saber que Deus não está se dirigindo aos Estados Unidos, nem a Brasília ou a outra nação. Deus está se dirigindo ao seu povo. Essa mensagem não é para os Estados Unidos, para os governantes lá, ou para os governantes de Brasília, ou de Paris, de Londres. Deus está se dirigindo ao seu povo. E como Sião e Jerusalém são, neste caso, personificadas, Sião e Jerusalém estão como em forma de pessoas, então suas contrapartes são a seguinte: a associação geral, como você pode ver nessa imagem, a associação geral, onde está todos os departamentos da igreja a nível internacional, associação geral, como você vê aqui diz assim, Seventh-day Adventist Church World Headquarters, a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então essa é aí que a sede mundial, tudo vem de lá. Então, nesse caso, a Associação Geral é a capital da denominação, né? A capital da denominação, a Sião de hoje. A Sião de hoje. Aí que está o presidente mundial da igreja. Na verdade, quando Ted Wilson sai para visitar alguns países, as pessoas que já veem isso é como se fosse um chefe de Estado. Em alguns casos, é até recebido como um chefe de Estado. Alguns casos de alguns países. Um aparato de segurança muito enorme, muito grande. Né? Na verdade, ele representa uma grande igreja, uma igreja poderosa, uma multinacional, de mais de 20 milhões de pessoas. E tem países que não tem nem sequer 1 milhão de pessoas. Tem países pequenos. Então, realmente, o Ted Wilson é como se fosse um presidente de um país. E é o presidente mundial da igreja. Onde ele reside? Bom, está lá
na cabeça da obra, que, antitipicamente falando, seria a Sião de hoje. E a Jerusalém são as associações locais, os subdistritos, os distritos, divisões, uniões, de onde também saem as ordens. Vem de lá do chefe, lá, o máximo representante da igreja, humanamente falando, Ted Wilson. Nós sabemos que Jesus é a cabeça da igreja e tal. Eu estou falando humanamente falando. Humanamente falando, Ted Wilson é a máxima autoridade aqui na Terra, como, né, entre os homens. Ok. Então, aí essa Sião, nesse caso de Isaías 52, é a associação geral, onde está o chefe, presidente. Nos tempos bíblicos, ele seria chamado o rei, né? Aqui, a máxima autoridade. Embora hoje ninguém fala de reis, é claro que não. Fala de presidente, né? Mas não deixa de ser a máxima autoridade, ok? E a Jerusalém, nesse caso, seria as associações locais que dependem também da associação geral e também são interligados. Todas são interligadas e conectadas diretamente com a associação geral. Uma maravilhosa estrutura denominacional, né? Uma maravilhosa estrutura, né? Que Deus, né, inspirou os pioneiros adventistas a colocar. Uma associação geral e também interconectadas com as divisões. De divisões vem as uniões, das uniões vem a associação, associações das missões vem as igrejas, depois das igrejas vem os indivíduos, né? Todo mundo interconectado. Ok? Então, nesse caso, quem então está dormindo e quem está sendo chamado a despertar? Está sendo chamado a despertar Sião, associação geral, e as associações locais, que são Jerusalém, no caso aqui. Então, são eles que Deus está mandando chamar. Então, os ramos administrativos da denominação. Desperta Sião. Pensando no caso de Isaías, é como dizer assim: ó rei, acorde, você e a sua comitiva estão dormindo. Desperta Jerusalém, desperta a capital da nação, vocês estão dormindo. Ou seja, os ramos executivos, administrativos da denominação ou da nação. E se eles não estivessem dormindo, por que a inspiração os chamaria a despertar? Além disso, não é verdade que eles nem sequer entendem essas profecias? Isaías 52, Isaías 49, Isaías 11, enfim, Ezequiel 9, Ezequiel 10, 11 e 12, que ele diz que devemos estudar de joelhos. E outras profecias? Não entendem. Sim. Então, o fato que não entendem essas profecias urgentes, com tremendas verdades para nós, é um fato que estão dormindo. E daí vem o chamado de eles para despertá-los. Que eles devem despertar. Sim? Então eles não entendem essas profecias, é como se elas não estivessem na Bíblia. Tratam essas profecias como se não estivessem na Bíblia. Aliás, tem uma nova teoria. Chamam essas profecias de clássicas. Profecias que eram só para o tempo dos judeus lá no passado. Chamam elas de clássicas. Isaías 52, 50, 51, 60, enfim. Então, não lhes parece que a pregação deles de ter toda a verdade, ou seja, a última mensagem, de não precisar de mais nada, é apenas um auto-engano? Não te parece isso? A mensagem do juízo para os vivos não seria a última mensagem, em vez da mensagem do juízo para os mortos, que a igreja recebeu em 1844? Qual é a mais importante das duas? Eu creio que é a mensagem do juízo para os vivos. É a mais importante porque diz respeito a nós, vivos. Temos que entender como escapar o juízo para os vivos. Mas muitas vezes queremos somente estudar a mensagem do juízo para os mortos e esquecer a mensagem do juízo para os vivos. Importante. Então Deus está chamando a Sião e a Jerusalém antitípica para acordar, porque eles estão dormindo. Sião, a sede mundial da igreja, onde está o presidente da igreja. Este aqui, a sede mundial, Sião. Ok?
todos os departamentos, ministérios, etc. Você vê que num governo tem os ministros, né? Ministro tal, ministro da agricultura, ministro... Então, na associação geral também não chamam de ministros, mas chamam de departamentais. Encarregado de tal, secretário, vice-secretário. Então, cada um vai ter uma função administrativa de alto escalão. E são desses homens, né, que é passado para nós, né, toda a agenda, né, da igreja, porque a igreja adventista é uma igreja organizada, bem organizada. Louvado seja Deus por isso, né? Bem organizado. Mas a Bíblia diz que os nossos líderes estão dormindo. E Isaías está os chamando de despertar. Desperta, desperta, Sião. Viste-te tuas lindas roupas, ó Jerusalém. Então a Bíblia também diz que o anjo a cargo de Sião está dormindo, está cego e dormindo. O anjo a cargo de Sião hoje está cego e dormindo. E ao anjo da igreja dos Laodiceanos, escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, que é a fé e o amor. Aconselho-te comprar ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. E vestes brancas para que tu te vistas. Vestes brancas para que tu te vistas. E que a vergonha da tua nudez não apareça. E que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. Olha só a condição do anjo a cargo da igreja de Laodiceia, a sétima e última igreja. A igreja do juízo, a igreja que tem a mensagem do juízo investigativo para os mortos e também o juízo para os vivos. A igreja onde Deus colocou essas mensagens do juízo no tempo final. Laodiceia, o povo do juízo. Então a igreja adventista do sétimo dia é essa igreja, Laodiceia. Mas o anjo a cargo dessa igreja está numa condição de mornidão. Escreve ao anjo da igreja Laodiceia. Como está o anjo? No verso 16, está morno, ou seja, nem frio nem quente. Consequência dessa mornidão, será vomitado. No verso 17, o anjo acha que está rico, cheio de bens, e não tem necessidade de nada. E o anjo não sabe também que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O anjo é o encarregado, aquele que cuida de Sião hoje. Então, o fato que Isaías está dizendo as mesmas palavras de Apocalipse capítulo 3, verso 18, desperta, desperta, viste-te de poder, ó Sião, viste tuas lindas roupas, ó Jerusalém. Então mostra que Sião está dormindo juntamente com Jerusalém. E a palavra de Deus diz que tem que acordar, tem que comprar o ouro refinado pelo fogo, tem que vestir. O fato que diz vista-te de roupas lindas, pode ser que ela esteja nua, ou está com umas roupas, com trapilhos, com roupas sujas. Mas no caso de Apocalipse 13 e 17, diz que está nu, está sem a justiça de Cristo. Ok? Está nu. Então, meus queridos, o anjo a cargo de Sião, de Apocalipse 3, 14 a 22, é a mesma mensagem que encontramos em Isaías capítulo 52. Mas temos mais. Veja o que diz. Isaías está dizendo para o povo acordar. Acorda, desperta, desperta. Por quê? O povo está dormindo. Ela no livro Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, diz: estudem o capítulo 9 de Ezequiel.
Essas palavras serão literalmente cumpridas. No entanto, o tempo está passando e o povo está adormecido. Eles se recusam a humilhar suas almas e a se converterem. O Senhor não tolerará por muito tempo o povo que tem verdades tão grandes e importantes reveladas a eles, mas que se recusam a trazer essas verdades na sua experiência individual. O tempo é curto. Deus está chamando. Vocês ouvirão, receberão sua mensagem, serão convertidos antes que seja tarde demais. Em breve, muito em breve, todos os casos serão decididos para a eternidade. Isso está no livro Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, ou na carta 106 de 1909. Veja que a profecia de Ezequiel 9 está chegando e o povo está adormecido. É uma profecia que se cumprirá literalmente, mas o povo está dormindo, está adormecido. Sião e Jerusalém estão dormindo. E daí Deus manda essa mensagem para acordá-los, acordar a liderança, mostrar que o juízo está chegando. E acordando a liderança, para que a liderança também possa acordar os liderados. Sim. Em outro livro, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça, e no entanto são descuidados e ignorantes. E os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Veja a condição dos nossos pastores a cargo da Igreja do Senhor. Eles mesmos estão dormindo. Mas como assim que estão dormindo? Isso não seria uma crítica? Você não está atacando os nossos pastores? Mas eles fazem obra missionária, batizam. Como assim que você está dizendo, acusando eles que eles estão dormindo? Olha, não sou eu que estou falando aqui. Não sou eu. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça, e no entanto são descuidados e ignorantes. E os pastores não têm poder para despertá-los, eles próprios dormem. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Tanto pastor como povo, pastores e povo estão dormindo. Estão sendo muito com os olhos carregados de sono, sonolentos. E por isso você não vai ouvir essas mensagens. Olha, a irmã falou agora que colocava a mensagem de saúde nos grupos da igreja. O próprio pastor ia lá e apagava as mensagens. Mensagem do espírito de profecia. Mensagem de reforma. Vai lá e apaga. Se esse pastor não estivesse dormindo, como ia fazer uma coisa dessa? Porque está dormindo, não está vendo a realidade. Está numa sonolência espiritual. Enquanto o juízo está chegando sobre a nossa igreja, sobre o povo de Deus, o povo está dormindo. Sim, infelizmente, isso é o que está acontecendo. Olha no livro Para Conhecê-lo, página 148. É uma meditação matinal, né? Para Conhecê-lo, página 148. Olha só o que diz a pena inspirada. Que seria se a metade dos soldados de um exército estivessem ociosos e sonolentos, quando lhes fosse ordenado estar no posto do dever? Olha que pergunta, né? Que seria se a metade dos soldados de um exército estivessem ociosos e sonolentos, quando lhes fosse ordenado estar no posto do dever? O resultado seria a derrota, cativeiro ou morte. Se alguns escapassem da mão do inimigo, seriam eles considerados dignos de recompensa? Não. Receberiam prontamente a sentença de morte. E se a igreja de Cristo foi se a igreja de Cristo for descuidosa e infiel,
consequências muito mais importantes se acham envolvidas. Um exército sonolento de soldados cristãos, que poderia ser mais terrível? Um exército sonolento de soldados cristãos, que poderia ser mais terrível? Que progresso poderia ser feito contra o mundo? Uma pergunta muito forte, hein? Um exército sonolento de soldados cristãos. O povo está dormindo. Isso está no livro Para Conhecê-lo, página 148. Então, como está nosso povo? Como está o exército do Senhor hoje? Bom, segundo o que acabamos de ler, o exército do Senhor está dormindo. Pregadores sonolentos pregando a uma geração, a um povo adormecido. Um exército sonolento de soldados cristãos estão dormindo. Mas será que vamos escapar? Qual vai ser, o que ela diz quando o exército está dormindo? Qual é o resultado? Derrota, cativeiro e morte. Então, será que Deus vai deixar o seu exército, a sua igreja, dormir para sempre? A resposta é claramente que não. Deus vai sacudir a igreja. Aqueles que não querem acordar, aqueles que querem ficar dormindo, vão ficar dormindo para sempre, vão ser destruídos. Na destruição de Ezequiel 9, serão derrotados. Né? E aqueles que queiram realmente ter a vitória sobre o pecado, vencer em Cristo Jesus, dar a mensagem do alto clamor, vão se despertar, vão empunhar a reta verdade e eles vão participar do alto clamor, né? Fazer parte dos 144 mil e depois dar o alto clamor para a grande multidão de todas as nações, de Apocalipse capítulo 7, verso 9. Então, por isso, para evitar uma derrota da sua amada igreja, a igreja adventista do sétimo dia, a igreja Laodiceia, a sétima das 7 igrejas de Apocalipse capítulos 2 e 3, para evitar qualquer derrota, para que o seu povo não vá para cativeiro, Deus vai estar acordando a sua amada igreja. Os fiéis vão acordar, vão despertar do sono, e aqueles que não querem nada com nada, o joio no meio do trigo, vão seguir na sua vida, na sua rotina, vão rejeitar a mensagem do selamento, vão dizer que esse é um ataque contra a igreja, vão dizer que eu estou atacando os pastores, vão dizer que você está atacando a igreja, vão colocar todo tipo de nome. Você vai colocar uma mensagem no grupo da igreja para tentar acordá-los, aí vem o pastor, vai apagar, o primeiro ancião vai dizer que não é assim, apaga a mensagem, eles vão tirar você do grupo, eles vão dizer que está tudo certo, que você está errado, até chegar o tempo da profecia de Ezequiel 9 se cumprir, como ele não disse que vai se cumprir. E a Bíblia deixa bem claro que isso vai se cumprir, que é o mesmo selamento dos 144 mil. E daí vem o juízo. Aqueles que nunca quiseram despertar, acordar, vão ficar dormindo, em vez de ter as belas roupas da justiça de Cristo. Porque diz assim: desperta, desperta, Sião, e vista-te das tuas vestes lindas. Aqueles que não acordam vão ficar ou nus ou em trapilhos, sem a justiça de Cristo. Vão ficar dormindo com trapilhos, sem roupa. Aí serão apanhados na sua astúcia, na sua sonolência, e serão destruídos. Ezequiel capítulo 9. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. No entanto, o tempo passa e o povo está adormecido. Qual o povo que está adormecido? O povo e seus pastores. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337. E o livro Manuscript Ulysses, ou seja, manuscritos inéditos, volume 1, página 260. Então temos, infelizmente, um exército sonolento de soldados adventistas. Um exército sonolento de soldados adventistas, com os olhos carregados de sono. E você que está ouvindo essa mensagem, não diga que o irmão Leonel está atacando vocês.
agradeça a Deus, porque o meu apelo é o mesmo de Isaías 52, verso 1. Desperta, tu adventista, desperta, viste-te de poder, ó Sião, associação geral. Viste-te das tuas lindas roupas, ó Jerusalém, as associações ligadas a Sião. Associações que estão ligadas, conectadas a Sião, associação geral. Ó cidade santa, casa de Deus, povo de Deus. Porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti o incircunciso e o impuro. O fato que eles estão dormindo, aí se infiltra em Sião, se infiltra nas associações, na igreja, em Sião, na associação geral, se infiltra o incircunciso de coração, pessoas não convertidos, pessoas ímpias, porque estão dormindo. É isso que diz Mateus capítulo 25, hein? Mateus capítulo 13, verso 25. A parábola do joio. A parábola do joio, Mateus 13, 24 a 30, né? Começando no verso 24 a 30. Nessa parábola, por que o joio foi semeado? Porque os homens estão dormindo. Estão dormindo, vem o inimigo e semeia o joio. Enquanto eles estiverem dormindo, o ímpio, o incircunciso de coração, aquelas pessoas não convertidas, que só tem o nome de adventistas de sétimo dia, e pode ser qualquer um, pode ser o simples membro, pode ser o diácono e até pode ser pastores. Estão ali, mas não tem um coração convertido. O joio não é só no banco da igreja, só aqueles mimãozinhos lá. O joio é em toda a igreja, tanto de cima como os de baixo. Você vai encontrar pastores trigo, pastores fiéis, trigo, que pregam a mensagem, que quer que o povo seja selado, embora sejam bem poucos. E você vai encontrar também um monte de pastores joio. Sim, isso não é uma crítica destrutiva, é uma realidade. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira, é só na realidade. E também você vai encontrar irmãozinhos, leigos na igreja, com tendências para praticar coisas erradas, e praticam coisas erradas, é o joio. E você vai encontrar também irmãozinhos, também na igreja, que querem fazer o certo, que querem seguir a palavra de Deus. É o trigo. Então o joio e o trigo está em todo lugar, na igreja, em todo patamar. Certo? Então daí vem a ordem do Senhor, despertar, despertar. Viste-te de poder, ó Sião, viste-te tuas lindas roupas, tuas lindas vestes, ó Jerusalém. Então, além de dormir, e está também cego, o servo a cargo de Sião hoje maltrata seus conservos. Maltrata seus conservos, de Mateus capítulo 24, perdão. Mateus 24, versos 44 até 51 diz: Por isso estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. A hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes sustento na devida estação? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar seus conservos, ou seja, a maltratá-los, e a comer e beber com os beberrões, ou seja, nada de reforma de saúde, inclusive quando você coloca uma mensagem de saúde e esse servo mau vai e apaga a mensagem, é nesse sentido, começar a beber e comer com os beberrões, igual que fazem os beberrões, não tem restrições na alimentação, na bebida, bebem qualquer coisa e comem qualquer coisa. É isso que quer dizer o texto aqui. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio. Ezequiel 9.
e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui você vê que é um servo que Deus constitui como governante sobre sua casa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem seu Senhor fez governante sobre sua casa. Então esse servo que Deus fez governante sobre sua casa, nada mais, nada menos é o presidente da associação geral. A casa ali é a igreja. Esse servo que Deus colocou governante sobre a sua casa, lembrando que a casa de Deus é a sua igreja, fundamento, baluarte da verdade. Ezequiel 9, verso 6 diz assim: começar pela minha casa, pelo santuário, e começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Então esse servo a quem Deus fez governante, ou seja, presidente, responsável da casa, é no mínimo o presidente da associação geral. Mas qual é o comportamento desse servo? Ele diz no seu coração: o meu senhor tarda em vir. No seu coração, não em palavras. E começar a espancar seus conservos, ou seja, aqueles servos na igreja que tentam mostrar o caminho verdadeiro, em vez de ir para dizer, é verdade, vamos praticar o que é certo, ele começa a espancar e perseguir. Mas os irmãos vão dizer: mas o presidente da associação nunca me persegue. Bom, ele é o responsável, o representante de todos os pastores. Sim. E a sua autoridade, a sua influência é partilhada por toda a divisão, todas as divisões e todas as associações. Sim. Se uma associação se rebelar contra a associação geral, um processo administrativo vai ser aberto contra essa associação. Não pode se rebelar contra a associação geral. Sim, é nesse sentido. Então esse servo que Deus constitui sobre sua casa, no mínimo representa a máxima autoridade que Deus colocou na sua casa, na sua igreja. Aí também você vê que tem dois servos. Um que quer dar o alimento a seu devido tempo, até que o Senhor vier. E essa vinda não é a volta de Jesus, porque diz assim: o Senhor desse servo virá na hora que não pensais. Na hora que não pensar, o Filho do Homem virá. Em outras partes da Bíblia, e também especialmente no Espírito de Profecia, nos livros de Ellen White, você vai ver que antes da volta de Jesus, Deus vai comunicar o dia e a hora da volta de Jesus. Então aqui essa vinda não é exatamente a vinda do Senhor Jesus nas nuvens, não é a segunda vinda. Essa vinda é a visita do Senhor a seu templo, a sua casa. Ele vai encontrar uma situação muito terrível. Sim. Encontrando o servo que ele constitui como governante sobre sua casa, espancando os seus conservos, comer e beber com os beberões, ou seja, nada de reforma de saúde, até proíbe você falar sobre isso na igreja. E se você insistir falar sobre a reforma de saúde, eles mesmos tomam decisões contra ti. Então, nesse caso, o verso 50 diz: virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio. Esse cortar, essa mesma é o juízo executado, o juízo que vai ser executado no cumprimento de Ezequiel 9, porque o cumprimento de Ezequiel 9 começará pelo servo que está diante da casa. Leia Ezequiel 9, verso 6. E começai pelo meu santuário. E então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa, diante da igreja. Sim. E no verso 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor fez governante sobre a sua casa, para dar-lhes sustento na devida estação, para dar o alimento sólido ao povo? Então, para ser a condição de ser um servo fiel e prudente, é para você tem que dar o alimento ao povo.
para dar ao povo o sustento na devida estação, ou seja, o alimento. Então, para aquele servo que faz isso, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achará se fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Ou seja, o servo mau será tirado e o servo fiel será colocado sobre todos os seus bens. O que quer dizer isso? Depois de Ezequiel 9, verso 51, Mateus 24, 51, cortá-lo pelo meio, é o juízo. Depois de Ezequiel 9, o servo que Deus encontrar fazendo, de acordo com o escrito está, aqueles que vão escapar da destruição de Ezequiel 9, serão os futuros governantes da igreja. Deus vai colocá-los sobre todos os bens. São eles que vão receber a grande multidão. São eles que vão estar administrando, coordenando o movimento final do alto clamor. Sim, enquanto o servo mau, que é o mesmo anjo da igreja Laodiceia, será vomitado. Vamos voltar mais uma vez, vamos voltar. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 16. Portanto, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus vai rejeitar o anjo morno, porque o anjo morno não quer saber de Jesus. É o anjo prepotente, arrogante. No caso aí, aqui em Apocalipse, simbolicamente falando, de anjo, fala de anjo. O anjo do candelabro, ou do candeio, do castiçal, da igreja, né? Que é Laodiceia nesse caso. Certo? O anjo cego, morno, desgraçado, miserável, pobre e nu, será tirado enquanto o servo bom, que dá o alimento no seu devido tempo, será colocado sobre todos os seus bens. São eles que vão administrar a entrada da grande multidão e todos aqueles que vão fazer parte desse movimento final. Mas primeiro temos que passar pelo processo da purificação da igreja. Isso vai acontecer. Hoje você pode duvidar que será que vai ser assim? Irmãos, é isso que vai acontecer. E essa vinda do Senhor não é a segunda vinda de Jesus? Porque antes da sua vinda, nós que estivermos aqui na terra, vamos saber o dia e a hora da sua vinda. Nós apresentamos isso no nosso último estudo. Sim, na meditação matinal de ontem, que foi ontem de manhã. Maranata, página 291. Deus vai anunciar o dia e a hora. Deus vai se manifestar no seu povo. Não vai ser nenhuma surpresa para nós. Não vai ser surpresa. Mas como o anjo cego está esperando Jesus, sem o devido preparo, e nem sequer pensa sobre Ezequiel capítulo 9, eles não pregam em Ezequiel 9, e você tem que ler Ezequiel 9, que é a purificação da igreja, e nessa profecia que vai se cumprir à risca, você vê que é uma visita do Senhor a seu templo. É uma visita. Como eles não estão esperando essa visita, esse servo mau que está dormindo, né, que está em trabilhos ou nu, não vai saber, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, porque ele só está esperando na segunda volta, na segunda vinda. A vinda de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a vinda visível do Senhor para levar a sua igreja para os céus. Eles só estão pensando assim, mal imaginam que antes dessa vinda, Deus vai fazer uma obra de purificação da sua amada igreja, para preparar a igreja, para finalizar a obra do evangelho no mundo inteiro, e depois de finalizar essa obra, preparar a igreja, purificá-la, a igreja estará pronta para receber Jesus. Como diz Efésios capítulo 5, que diz, sem ruga, sem mácula, mais santa e gloriosa, irrepreensível.
É uma igreja assim, santa e irrepreensível? Hoje a igreja está numa situação desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, por causa do procedimento do anjo que está assim. A igreja hoje está numa condição laodiceana. A igreja hoje está numa condição até de rejeitar os textos bíblicos e do espírito de profecia que vão contra as suas teorias. Inclusive, mensagem claríssima sobre reforma de saúde, reforma do vestuário, mensagem de advertência. Eles andam apagando as mensagens nos grupos e perseguindo aqueles irmãos que fazem essa mensagem, cumprindo Mateus capítulo 24, 49, começar a espancar seus conservos e comer e beber com os beberões. E daí eles não imaginam que Jesus tem que fazer algo. Jesus tem que intervir. Jesus tem que purificar a sua amada igreja. Jesus tem que tirar os acãs. Daí o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, porque só espera na segunda vinda. Só espera Jesus, a vinda de Jesus de 1 Coríntios 15 e de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Só está esperando ali. Nem sequer imagina que tem uma vinda invisível, uma visita do Senhor à sua casa. Sim. Eles dizem que isso é heresia, isso é inconcebível. Imagina, Jesus vai visitar a igreja antes da sua segunda vinda. Eles não creem nisso. Eles não creem em Ezequiel 9 também? Ezequiel 9 diz que Jesus chegou até a entrada da casa, da igreja. Ele não diz que é a igreja, isso é a igreja. Ezequiel 9 é algo que vai se cumprir. Ele vai purificar sua amada igreja completamente. E como eles não estão esperando isso, vai ser uma surpresa para eles. Para nós não vai ser surpresa, porque nós sabemos que vai acontecer. Mas para aquele servo mau, sonolento, que bebe e come com os beberrões, que espanca seus conservos, que tentam, aqueles conservos que querem levantar a voz contra a prevalecente apostasia, para eles vai ser uma total surpresa. Total surpresa. Na verdade, eles estão pregando e a igreja vai ficar desse jeito, cheia de joio e de trigo, de acãs e fiéis junto, misturado, até a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, aí ele vai fazer a separação. Gente, isso é totalmente errado. Não vai ser assim. Porque a igreja, ao entrar no seu conflito final, vai ser formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. E a igreja, na volta de Jesus, já vai estar formosa, linda, gloriosa, sem mácula, sem ruga. Essa é a igreja que Jesus vai se apresentar a si mesmo. Leia Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Sim, meus queridos. Então a igreja deve ter esse processo de purificação. Com certeza absoluta, vai acontecer. Mesmo se você duvida, ou teu líder local diz que não é assim, tentando ludibriar vocês, que a gente vai estar pecando. Nós vamos estar pecando até a volta de Jesus. É outra mentira. Que vai ter trigo e joio no meio da igreja até a volta de Jesus. Isso é mentira, outra mentira. Isso é mentira. Por que é mentira? Porque a Bíblia não diz assim. O espírito de profecia não diz assim. Quando Jesus voltar, a única coisa que vai ser transformado é o toque final da imortalidade. Não a questão de deixar de pecar, de vencer o pecado. É o toque final da imortalidade. Continuando aqui, vamos agora vamos aprofundar cada vez mais o assunto. Agora, a declaração viste tua força, ó Sião, viste tuas lindas vestes, ó Jerusalém, mostra claramente que Sião está fraca, não tem força, e que Jerusalém ou está nua, ou está vestida com vestes imundas e feias. Porque diz assim, veste tuas lindas vestes. Agora, para transferir esses termos, esses nomes, né, do cenário figurativo ao cenário real, o que poderia significar a força?
Porque diz assim, viste-te de força. O que poderia significar essa força? Essa força significa ah, essa força significa a fé na palavra de Deus, a fé no cumprimento dessas profecias. O Mestre Jesus diz que sem fé não se pode fazer nada. Sem fé nós não podemos fazer nada. Mas com ela podemos mover até as montanhas, remover montanhas com fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, joga-te de lá para cá. Joga-te, sai daí da minha frente. Se tiver fé, tem poder de até transportar ou remover as montanhas. A fé, portanto, é o que Sião está precisando. Fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Não uma fé vazia, mas fé na palavra do Senhor Jesus, no cumprimento das profecias. É isso que Sião e Jerusalém precisam hoje. A fé em si é tão invisível quanto o ar. Tu não pode ver a fé, igual que você não pode ver o ar. Mas quando o ar está colocado em movimento, você vê o estrago que pode fazer o vento, né? O ar. Sim. Igual quando você coloca a tua fé em movimento, em ação, crendo nas promessas de Deus, vivendo pela fé, você pode ver o que a fé é capaz de fazer. Fé é poder. Sim. A fé é poder. A fé em si é tão invisível quanto o ar, mas quando posta em ação pode mover obstáculos ainda maiores do que o ar pode remover quando é posta em ação. Embora não possamos ver o vento, podemos senti-lo e ver os resultados do seu poder. É assim mesmo que é a fé. Ok? Então, assim, que tipo de roupa? Que roupa que simboliza essa parte que diz veste-te das tuas lindas vestes? O que significa isso? A roupa de uma pessoa é a primeira coisa que atrai os olhos, né? Quando você olha para alguém, né, na rua, o que você vê primeiro é a roupa, né? Que tipo de roupa? Se é uma bermuda, se é uma calça, se é uma saia, enfim. Então, as lindas vestes que está mencionado ali deve representar algo que transforma a aparência do portador, daquele que tem essa roupa, de ser espiritualmente feio e sujo, para uma aparência espiritualmente belo e admirável. É nesse sentido. Então, o que significa isso? O que deve representar isso? Além do verdadeiro caráter cristão, demonstrado na bondade, no amor, na misericórdia, na justiça, na cortesia. Sim, é isso que vai atrair as pessoas, algo que é visível. Enquanto a fé é invisível, você não pode ver a fé, mas as roupas sim é visível. Sim, aquilo que é visível e que torna essa pessoa simpática e uma pessoa cristã verdadeiramente falando. Alguém respeitável. É nesse sentido. Enfim, significa o caráter de Cristo, manifestado em atos de bondade, de amor, de misericórdia, de justiça, de cortesia, enfim. É isso que simboliza. Então, quando diz, veste tuas belas roupas, tuas lindas vestes, significa isso. Um caráter cristão que atrai as pessoas. Igual quando você vê, quando tua esposa está bem vestida, assim, vai para a igreja, você vê assim, está linda, bem vestida, com decência, com não uma roupa esquisita e também não uma roupa mundana, você vê que realmente está linda. Quando você vai para a igreja também bem vestido, com uma gravatinha, com uma roupa linda, bem impecável, isso atrai. Isso sim, isso atrai atenção. E algumas irmãs vão dizer para você, irmã, que se vai que, irmã Maria, a senhora está bem, que linda roupa. Está bem vestida, parabéns, Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando.
Mas se você vai para a igreja com trapilho, todo assim, todo feio, ok? Uma roupa que você usava durante toda a semana e você vai sem passar roupa, às vezes meio sujo, assim. Isso não está bem para um cristão. Gente, pobreza não que significa, pobreza não quer dizer descuido. Pobreza não quer dizer descuido. Se você tem um traje para ir para a igreja, então cuida desse traje, lava, repassa, faz bonito. Então, vista-te de vestimenta linda, no caso espiritualmente falando, é uma roupa que é espiritualmente agradável, admirável, espiritualmente belo. É o caráter de Jesus manifestado em você com aquilo que é visível. Não só dizer, gente, temos que ter o caráter de Jesus. Gente, o caráter de Cristo se manifesta em ações, tá? Se manifesta em ações, em palavras, em atos de bondade, de amor, de justiça, misericórdia, enfim, aquilo que é visível. Por isso, a força e a vestimenta juntas são nada menos do que a justiça de Cristo. A ação da fé, que é invisível, a fé é invisível, e os seus resultados em atos de bondade. Aí você vê a força e as belas, lindas roupas da justiça, do caráter de Cristo, que é, em resumo, a justiça de Cristo em você, imputada em nós, através do Espírito Santo. Teremos a fé, que é a nossa força. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tendo fé, temos força espiritual até de mover montanhas. Mas não é somente isso. Precisamos também das belas vestes da justiça. As belas vestes do caráter de Cristo. A fé em ação. Esses são os pré-requisitos que Sião e Jerusalém de hoje precisam. São os requisitos que a Associação Geral e as associações locais precisam para passar para a igreja. Porque Isaías está falando a eles. Então, são estes pré-requisitos que a igreja precisa hoje. Porque daqui em diante os incircuncisos e os impuros, os descrentes e os pecadores não arrependidos, não perdoados, aqueles que não têm a bela vestimenta, as lindas vestes, serão amarrados em fardos, em molhos, em feixes, e lançados ao fogo, e não mais se encontrarão no meio dos filhos de Deus, no meio dos santos. Sim. Então, quando a igreja acordar, abraçar a mensagem, e Deus purificar a sua igreja, não mais os incircuncisos e os impuros farão parte dela. Vamos agora no verso 2, depois dessa introdução. Vamos agora mais rápido no verso 2. Sacode-te a ti mesmo do pó. Isaías 52, verso 2. Sobe e assenta-te, ó Jerusalém. Afrouxa por ti mesma os grilhões do teu pescoço, ó cativa, filho de Sião. Olha só, vou ler mais uma vez. Sacode-te a ti mesmo do pó. Sobe e assenta-te. Ó Jerusalém, afrouxa por ti mesma os grilhões do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Então, Sião e Jerusalém de hoje não estão apenas nuas, mas também imundas, estão sujas. Deitam-se no pó, por assim dizer. Ainda assim, Sião e Jerusalém estão em cativeiro, e nem sequer sabem disso. E é verdade, isso é a mais pura verdade. A igreja está em cativeiro, estando nas terras gentílicas, e nós temos a mensagem da restauração do povo de Deus, da restauração do reino, e a igreja diz que não. Sião, Associação Geral, e as associações conexas, ligadas à Associação Geral, dizem que não. Sim. Então, não somente estão sentados no pó, estão sujas, sem as belas roupas da justiça de Cristo, mas também estão em cativeiro, sem nem sequer imaginam que estão cativos. E o fato é isso. Vai lá, prega a mensagem do reino. Vai, prega para um ancião, um pastor.
que Deus vai restaurar Sião, Deus vai restaurar Jerusalém, Deus vai restaurar o seu povo, vai ter um refúgio. Não, ele vai dizer que não, não. Mas a Bíblia diz, ó cativa, filha de Sião. E assim as filhas de Sião e Jerusalém, a denominação como um todo, são convidadas a levantar-se do pó e a sentar-se no seu trono. Deus vai estabelecer um reino para se libertar do jugo do seu cativeiro, o jugo das nações gentílicas. Sim, das suas correntes, dos seus grilhões, do seu pescoço. Ela precisa perceber que o dia da sua redenção está hoje aqui, já chegou o dia da redenção, e que ela está prestes a ser liberta para nunca mais ser governada por nações gentílicas, como está o caso de hoje. Porque a igreja, a associação geral está nos Estados Unidos, mas depende das leis de lá, depende das leis do país de lá, dos Estados Unidos. A divisão sul-americana está em Brasília, depende também, tem que se submeter à lei do Brasil. A lei dos governos daqui tem que se submeter. Mas a igreja tem que ser restaurada, o reino tem que ser restaurado, e em vez de estar sob tutela dos Estados Unidos, da Argentina, dos países ali, a igreja será totalmente independente, formando uma teocracia independente, totalmente independente, sem nenhuma lei gentílica acima de nós. Sim. Sem impostos absurdos, coisas absurdas, que você tem que, né, como cidadão do país, tem que, né, aceitar, é o jeito, tá aqui, né? Tem leis absurdas, existem em alguns países, mas você tem que acatar, tem que obedecer, né? Mas Sião está em cativeiro, nem sequer imagina que está. Verso 3 a 5. Portanto, porque assim diz o Senhor, Isaías 52, 3 a 5 agora. Porque assim diz o Senhor, vós tende-vos vendido por nada, e sereis redimidos sem dinheiro. É, igual que aconteceu no passado. Foram levados para cativeiro. Porque assim diz o Senhor, verso 4. Porque assim diz o Senhor Deus, meu povo desceu antigamente em direção ao Egito, para a estada temporária lá, e os assírios os oprimiram sem causa. Agora, portanto, o que tenho feito eu aqui? O que eu tenho aqui? Portanto, o que eu tenho aqui? Diz o Senhor, para meu povo ser levado por nada? Aqueles que os governam os fazem gemer? Diz o Senhor, e meu nome continuamente todo dia é blasfemado. Misericórdia. Olha só o que diz, né? Agora, portanto, o que tenho eu aqui, diz o Senhor, para que meu povo, para meu povo ser levado por nada? Aqueles que os governam os fazem gemer. Diz o Senhor, e meu nome continuamente, todo dia é blasfemado. Esses versos mostram que Sião e Jerusalém de hoje, mostram que a Sião e a Jerusalém de hoje estão oprimindo os leigos. A Sião e Jerusalém de hoje estão repetindo os mesmos atos terríveis que os mestres, que os capatazes do Egito e os senhores assírios fizeram com os filhos de Israel no passado, dominando eles com dureza, fazendo com que eles gemessem. Eles fazem o povo de Deus gemer, e assim o nome do Senhor é blasfemado, e impedem que o seu povo entre em contato com essa verdade. Irmãos, isso é muito, muito sério. Eles fazem o povo de Deus gemer, e assim o povo acabando blasfemando o nome de Deus, saindo da igreja, até dizer que essa igreja é do diabo. Olha só o que estão fazendo. Se esse povo era de Deus, como que ia fazer isso? E por causa dessa opressão, o nome do Senhor é blasfemado todo dia e continuamente.
igual quando os egípcios atormentavam e oprimiam os filhos de Israel lá no Egito, muitos israelitas foram levados a blasfemar contra o grande Deus de Israel. E hoje o que está acontecendo? Quando vê tantos erros, tanta apostasia no meio do povo de Deus, aqueles irmãos que não têm muito conhecimento, vendo o que está acontecendo, muitas vezes acabam blasfemando o nome de Deus, e porque também nós levamos o nome do Senhor, e levamos muitas vezes em vão, porque somos chamados pelo seu nome, fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então temos o nome do Senhor, o nome dele é invocado sobre nós, e nosso procedimento de apostasia, de constante apostasia, faz também com que o nome do Senhor é blasfemado todo dia e continuamente. Além da opressão que Sião e Jerusalém está fazendo sobre os leigos. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Então eles fazem o povo de Deus gemer e impedem seu povo de entrar em contato com a verdade que o Senhor tem para esse tempo, que o Senhor tem enviado para seu povo. Vamos agora no verso 6. Verso 6. Portanto, meu povo saberá meu nome. Portanto, eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala. Eis que nisto eu estou. Amém? Aleluia. Então, porque o povo de Deus hoje está sendo mal governado, enganado, maltratado. Mateus capítulo 24, né? Começar a espancar seus conservos, maltratar seus conservos. E o seu nome blasfemado por causa desse terrível procedimento. Ele declara que não vai deixar o seu povo na ignorância com relação a essa verdade. Ele promete que, independentemente de quanto os governantes carnais e cegos de Sião e Jerusalém tentam manter o povo na ignorância dessa poderosa mensagem que vem para peneirar, para fazer a sacudidura, o próprio Deus, apesar de tudo que eles estão fazendo para manter vocês na ignorância, ele mesmo fará com que o seu povo ouça e saiba que é ele, o Senhor dos Exércitos, que está lhes falando e não o inimigo. Sim. Deus fará com que vai mostrar a seu povo que é ele que está falando e não o inimigo, como afirma o anjo cego a cargo da igreja Laodiceia. Dizendo, não, cuidado com essa mensagem, é do diabo, não ouça essa mensagem, vem para tirar você da igreja, não ouça, cuidado. Mas Deus diz no verso 6, portanto, meu povo saberá o meu nome. O povo de Deus vai saber que ele está nessa mensagem. Portanto, eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala. Eis que nisto eu estou. Então, Deus está empenhado para salvar os leigos. Está empenhado para salvar os leigos que hoje está sendo enganado. Veja no verso anterior, verso 5 diz, aqueles que os governam os fazem gemer, diz o Senhor, e meu nome continuamente, todo dia é blasfemado. Então Deus intervém em favor dos leigos. Sim, ele intervém em favor dos leigos. Mas o que Deus pensa dessa mensagem? O que o próprio Senhor Deus pensa dessa mensagem que você está ouvindo? Leia agora comigo o verso 7. Oh, que maravilha, verso 7. Verso diz assim, como estão lindos sobre os montes, como lindos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Amém. Então, enquanto o anjo cego está fazendo tudo para manter o povo de Deus na ignorância dessa mensagem, Deus envia o seu servo, um servo, né? Você vê que diz assim, como
como lindos sobre os montes são os pés daquele masculino singular, daquele que traz boas novas. Então, na hora da pior apostasia e cegueira espiritual do povo, Deus envia um mensageiro que vem para desvendar todas as profecias para nós, que traz boas novas sobre os montes. Os montes significam as congregações, as igrejas, sim, os montes, e vão de igreja em igreja. A mensagem foi espalhada em todas as denominações, todas as igrejas, as congregações, né? Todas as congregações adventistas. A mensagem do selamento, a mensagem que diz, ó, Sião, teu Deus reina, vem para estabelecer o reino. Amém? Então, o que Deus pensa da mensagem que nós temos aqui, está no verso 7. A mensagem que nós temos aqui está no verso 7. Como são lindos sobre os montes, os pés daquele que traz boas novas e anuncia paz. Paz. Que traz boas novas do bem, que anuncia a salvação e que diz a Sião, teu Deus reina. Amém. Oh, meus queridos, que maravilhoso saber que Deus está conosco. Que melhores notícias do que estas um povo desejaria ouvir enquanto estiver em seu cativeiro? Se esta mensagem, o reino de Deus, a igreja purificada, não é uma mensagem de paz e segurança, então nos diga o que quer dizer a inspiração, afirmando esse verso. Afirmando, dizendo que o lobo e aí o cordeirinho, o leopardo e a criança, o bezerro e o leão se deitarão juntos e uma criancinha os guiará e o habitante não dirá, eu estou doente. As pessoas que habitam ali serão perdoadas de suas iniquidades. Amém. É isso que quer dizer a mensagem de paz, até paz entre os animais, paz, harmonia. Isaías capítulo 11, verso 6, que é uma mensagem pré-advento, tudo isso vai acontecer. Isso não é durante o milênio, porque durante o milênio, na Terra Nova, depois do milênio, na Terra Nova, não vai haver criancinhas, enfim. Tudo essas mensagem do reino, tudo isso deve acontecer agora, na reta final do Evangelho. Se você ainda não estuda essa mensagem do reino, de Isaías 11, de Isaías 33, etc., entre em contato com a gente para passar para vocês essas mensagens, se você ainda não estudou, porque o que nós estamos passando aqui é uma continuação de muitas mensagens. Temos muitos anos passando essas mensagens nos grupos de WhatsApp, enfim, muito tempo já. Se você está chegando pela primeira vez, entre em contato com a gente para você ter mais informações. Continuando o verso 8. Teus vigias erguerão a voz, com a voz juntamente eles cantarão, porque eles verão a olho, quando o Senhor trouxer novamente Sião. Amém. Então todos os povos de Deus juntos e com alegria exaltarão sua mensagem, a voz, erguerão a voz, e é a voz do alto clamor. Porque quando o Senhor trouxer Sião novamente, eles verão olho a olho. Deus vai trazer Sião novamente. Enquanto hoje a maior parte do povo de Deus está em cativeiro, a maior parte do povo de Deus não sabe que está em cativeiro. Estamos em cativeiro, longe da terra prometida, mas o povo nem sequer ouve, nem sequer sabe disso. Mas quando Deus trouxer Sião, os vigias, os sentinelas, verão olho a olho, verão a mesma coisa, não haverá divergência de opinião entre eles. Erguerão a voz, erguerão a mensagem, a voz. Sim, eles vão ver olho a olho, a mesma coisa, sem discrepância, sem diferença. Hoje, que é a diferença entre os guardas de Sião do amanhã e os guardas de Sião de hoje? Entre os quais dificilmente dois de fato vêm olho a olho. Então, tanta divergência entre nós hoje. Até nós, entre nós hoje, às vezes, na própria verdade presente, na igreja, nas pregações, cada um fala uma coisa. Mas quando Deus realizar essa profecia, verso 8 diz, teus vigias erguerão a voz,
e com a voz juntamente eles cantarão, porque eles verão olho a olho. Ou seja, de comum acordo, harmoniosamente, quando o Senhor trouxer Sião. E ela mais diz no Review and Herald, 19 de novembro de 1808, diz assim: somente aqueles que resistiram à tentação na força do Todo-Poderoso terão permissão para desempenhar um papel em proclamá-la, ou seja, a terceira mensagem angélica, em proclamá-la quando ela tiver crescido em um alto clamor. Esse alto clamor é a voz de Isaías 52, verso 8. Erguerão a voz e juntamente eles vão cantar. Sim, porque eles verão que o Senhor está trazendo novamente Sião. Verso 9 e 10. E rompei em alegria, cantai juntamente, vós lugares abandonados de Jerusalém, porque o Senhor tem confortado o seu povo, ele tem redimido Jerusalém. O Senhor tem desnudado o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Amém? Olha só. O Senhor tem desnudado seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação proveniente de nosso Deus. Todos os confins da terra. Amém? Todos os confins da terra verão a salvação vinda, do nosso Deus. Quando essas coisas acontecerem, então toda a terra verá a salvação de nosso Deus. É isso que diz Apocalipse capítulo 18, verso 1. E toda a terra foi iluminada com a sua glória. A mensagem do alto clamor vai ser a voz de Isaías 52, verso 8. Vai ser o cumprimento do verso 9 e 10. E rompei em alegria, cantai juntamente. Vai ser algo que a todos os confins da terra vão ver, vão olhar, e eles vão ver a salvação de Deus. E ainda em tempo de graça, Deus levando salvação a essas pessoas. As pessoas leem o verso 9 e 10 e dizem que é a volta de Jesus. Gente, isso não é a volta de Jesus. Isso é Deus salvando as nações, salvando os povos. Todos os confins da terra verão a salvação proveniente de nosso Deus. Sim, claro. Então, quando essas coisas acontecerem, então toda a terra verá a salvação de nosso Deus. Mas agora vamos ouvir seus conselhos sobre o que Ele quer que façamos. O que Deus quer que façamos? Verso 11. Parti-vos, apartai-vos, sai-vos dali, não toqueis coisa impura, saí vós do meio dela, estai-vos limpos, os que carregam os vasos do Senhor. Então o verso 10 mostra que aqueles que vão fazer essa obra grandiosa têm que se santificar, são eles que vão ministrar ao Senhor, são eles que carregam os vasos do Senhor, uma referência aos levitas. E agora, nessa reta final, a salvação chegando a todas as nações, a todos os confins da terra, em todas as ilhas, em todos os lugares remotos, como diz Ellen White no livro Profetas e Reis, página 94, quando Deus estará levando essa mensagem através dos seus santos servos iluminados, iluminados pelo Espírito Santo. Deus está dizendo agora, para vocês participarem, precisam se purificar. Parti-vos, sai-vos dali, não toqueis coisa imunda, sai-vos do meio dela, estai-vos limpos os que carregam os vasos do Senhor. Então aqueles que carregam a verdade de Deus, aqueles que estão empenhados ministrando essas coisas santas, devem estar limpos, devem ser libertados de todo o cordão que os prenda às coisas deste mundo. Qualquer laço que te prenda às coisas deste mundo tem que cortar. Tem que ficar livre de toda coisa que te prenda a este mundo. Verso 12. Portanto, vós não saireis com pressa, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O Senhor estará à nossa frente e estará também atrás de nós. Na hora de que Deus, quando chegou o momento de irmos para a Terra Santa, de irmos para estabelecer, juntamente com Jesus, o reino antitípico,
Não vai ser algo que vamos sair fugindo ou correndo a não sair da terra de nossos pais, como nos é dito aqui. Não vai ser para estarmos com medo da pressa e da fuga, porque o próprio Senhor irá diante de nós e Ele estará atrás de nós, à frente e atrás. Ele que vai administrar tudo e tudo, tudo, meus queridos. Tudo. Verso 13 e 14. Eis que o meu servo comportar-se-á prudentemente. Verso 13. Eis meu servo, nesse caso é Jesus, comportar-se-á prudentemente. Ele será exaltado, enaltecido e será muito elevado. É Jesus. Ok? Como muitos estavam espantados por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, e seu aspecto mais do que os filhos do homem. O que tem a ver esses dois versos aí no meio de uma mensagem dessa? É como se fosse quebrou a continuação. Não quebrou nada. Vamos ver por quê. O que tem a ver esses dois versos aí? Lógico, está falando de Jesus. Lógico, está falando como ele foi maltratado, desfigurado, enfim. Lógico, se está falando ali. Mas o que tem a ver esses versos aqui? Vamos ver um pequeno comentário aqui. Importante. Então, esses versos, como você vê, há muito tempo, são versos que aplicamos ao Senhor Jesus. Sim. No entanto, Jesus não faz todas essas coisas pessoalmente, tudo que você acabou de ler. A pregação, a salvação de Jesus e tal. Ele não faz essas coisas ele pessoalmente. Mas ele as faz através dos seus mensageiros. Agora note que no verso 13, vemos que o Senhor é muito exaltado, ele é enaltecido, no verso 13, enquanto no versículo 14, vemos que o seu rosto foi manchado, desfigurado, e seu aspecto mais do que os outros filhos dos homens, mais do que os filhos dos homens. Ou seja, vai citar Isaías 53, né, verso 2, não tem forma nem formosura, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Então a única resposta que pode ser dada a essa pergunta é esta. Deus sabe que a natureza pecaminosa do povo os impele, ou seja, os leva, os impelir, né, a fazer ídolos dos homens, a tornar os homens seus ídolos. Eles facilmente se aproximam e se apaixonam por homens e mulheres de boa aparência, que podem fazer uma frente boa, que fala bem, pela aparência e tal. No geral, eles agem, né? O povo, no geral, agem como se fossem batizados em nome desses modernos Paulos e Apolos. Fazem divisões entre eles mesmos. Fazem divisões. Eles são seguidores do orgulho e da pompa. PhD, mestrado, fulano. Fulano sabe bem, fala bem. Fulano se vista bem e tal, né? São seguidores do orgulho e da pompa, em vez de seguidores de Deus e sua verdade progressiva. Então, para libertá-los dessa loucura, Deus envia esta verdade, ele envia sua verdade através de servos inesperados, por meio de canais inesperados e que não são muito convidativos, que não convida, que não chama atenção. Assim, ao contrário dos seus gostos e expectativas, está escrito que o Senhor, nesse sentido aqui, nesse verso aqui, no cumprimento dessa profecia, está escrito que o Senhor não tinha formosura, nem beleza, não chamava a atenção deles. Mas apesar disso, os que abraçam a mensagem sem olhar os canais pelos quais a mensagem chegou até eles, vão exaltar Jesus. Então, no entanto, embora o Senhor não tenha formosura, não tenha beleza para eles, usam canais
assim, não muito convidativos, o Senhor é exaltado, enaltecido e será muito elevado. E também é isso que aconteceu na primeira vinda. Exteriormente, Jesus não tinha nada para chamar a atenção. Não era um cara que chamava atenção nas roupas, no carro que usava, nas coisas materiais, nas falas, etc. Não. Porém, a mensagem dele atraía os pobres, aqueles que tinham fome e sede de justiça. Os próprios pescadores eram pessoas assim que pode dizer pessoas vis, pessoas que não tinham educação no geral. Os próprios discípulos não falavam correto, eram camponeses, né? Enfim. Porém, através da mensagem que eles deram, o povo passou a exaltar Jesus de forma suprema. Então, na hora de chegar essa mensagem, na reta final, algo similar que aconteceu no primeiro advento está acontecendo agora, nesses últimos dias, pouco antes do segundo advento. É nesse sentido que entra os versos 13 e 14. É um lado Jesus sendo exaltado e outro lado Jesus sendo assim, um pouco menosprezado, não chama atenção, etc. Como assim? É nesse sentido. Veja também que no antigo Israel, antes de falar do antigo Israel, vamos finalizar lendo o verso 15. Depois vamos fazer o comentário do antigo Israel. Tá. Verso 15. Então ele irá aspergir, ele quem? O Senhor, o mesmo que vai ser exaltado, elevado, enaltecido. Ele irá aspergir muitas nações. A palavra aspergir significa purificar, aspergir águas. Os reis irão fechar suas bocas perante ele, porque aquilo que não tinha sido contado a eles, os mesmos verão, e daquilo que eles não tinham ouvido, eles ponderarão a respeito. Ou seja, ele deve aspergir, ele vai aspergir, limpar. Essa mesma aspergir está em Ezequiel capítulo 36. Vai aspergir água limpa sobre vós. Veja isso também em Ezequiel 36. O verso 20, a partir do verso 20 até o 28. Veja isso aí também. Então Deus vai aspergir, limpar muitas nações. Então tudo isso acontece em tempo de graça, onde ele vai limpar, purificar as nações que vão abraçar o alto clamor, a grande multidão de todas as nações. Aqueles que se afastarem de seguir o orgulho, a pompa dos homens, serão levados a cair. Aqueles que não se afastarem, que não deixarem de seguir o orgulho do homem, a pompa, etc., serão levados, por assim dizer, levados a cair na vala. Não vão ser salvos. Ficarão sujos. Essa água de aspersão, sangue de Cristo que nos purifica, que nos lava, não vai ter efeito sobre eles. Eles vão seguir com a pompa, etc., seguir com o mundo. Toda pessoa vaidosa cairá através da peneira da vaidade. Sim, vai cair, não vai ficar na peneira, vai cair. Mas os seguidores da verdade e da retidão viverão para sempre. Nenhuma dessas coisas jamais foi dita a ninguém. Portanto, é muito importante, vocês que estão ouvindo, parar, observar e ouvir. Você tem que fazer isso. Pare, observe e ouça o que você está ouvindo pela primeira vez. E também você tem que seguir diligentemente toda a verdade que você acabou de ouvir aqui. Toda a verdade. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Saibam que os vaidosos fazem exibição de si mesmos, de suas realizações, vai falar dos seus estudos, daquelas coisas que eles fazem ou fizeram, daquelas histórias, etc. Os vaidosos fazem isso. Especialmente eles vão falar da sua religião. Saiba que eles fazem isso
para atrair o coração do seu público para si mesmo. Olha, eu já fui para Israel, já visitei o túmulo, já fiz PhD, já fiz isso, fiz evangelismo, onde 200, 300 pessoas foram batizadas numa só vez, e tal, vai falar, eu li tal livro, eu fiz tal mestrado com fulano, eu frequentei tal universidade, eu fiz tal história, e história, só para atrair a atenção, cativar a atenção do povo, e daí para o povo passar a acreditar naquilo que eles falam. Muitas vezes é isso. Eles fazem isso para atrair o coração do seu público para si mesmo. Não para a verdade, mas para si mesmo. Para conseguir um seguidor, para exercer sua influência, para pôr as pessoas de lado deles. Eu faço isso, eu sei isso, eu sou profissional e tal. Aí o povo, né, vai ouvindo, mas é verdade, é verdade. Porque o povo em si é vaidoso. O povo não é espiritual. No geral, o povo não é espiritual. A maioria não é espiritual. Os fariseus também na época de Cristo eram muito eficientes em fazer isso. Fazer longas orações para impressionar o povo. Sim, eles fazem profissão de exibição de religião. Aquelas roupas, aquelas coisas, aquelas falas, aquelas orações fabricadas, floridas, aquelas palavras rebuscadas. Eles faziam isso para cativar o coração do povo. Enquanto Jesus era muito simples. Jesus era simples, seus seguidores eram simples, não eram vaidosos. Os fariseus, sim. Os fariseus oravam nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, e assim os enganavam para além da satisfação. Os enganavam. Gente, temos que ter cuidado. Misericórdia. Também o Israel antigo queria que o homem mais alto da terra fosse seu rei. E eles o pegaram um homem mais alto. Rejeitaram Jesus, que era seu rei invisível, através dos seus profetas, dos seus juízes, os juízes, né? Aí dizem, não queremos mais assim, queremos um rei. Aí pegaram um homem mais alto. Ele os teria levado à ruína. O próprio Saul ia levar a nação israelita à ruína, se não fosse pelo rude e inesperado, despretensioso Davi, que apareceu na hora certa. O rei vaidoso, bonitão, altão, ia levar o povo lá para a perdição. Sim, apareceu o desconhecido Davi, pastor de ovelha, com a sua vara e com as 5 pedras, fez um grande livramento através de uma intervenção divina. Hoje, os Saúls antitípicos, os Saúls de hoje, que o povo escolhe, que o povo idolatra, adula, que o povo fica cativo ouvindo essas histórias, essas pregações fabricadas, essas interpretações muitas vezes que chamam a atenção com palavras rebuscadas e floridas, orações, belas orações. Pessoas educadas assim, com muita educação, com PhD, mestrado e tudo, cativa a atenção do povo. E se não fosse pelos Davis antitípicos, a própria igreja iria para a ruína. Mas ela não diz. Testemunhos, volume 5, páginas 80 e 81, que os anônimos que vão levar a igreja, os anônimos que vão levar essa igreja para a vitória, os anônimos, os Davis, os mais tímidos e receosos na igreja será como Davi, dispostos a fazer e usar. Então a igreja de Cristo surgirá, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Sim, Testemunhos, volume 5, mostra que temos uma situação assim, similar. Então, o verso 13 e 14, que aparentemente você pode dizer, mas está fora do contexto, o que está fazendo aqui esse verso? Irmão, está acontecendo igual. É a mesma coisa. E no final, Jesus será exaltado. Exaltado, enaltecido e adorado. Então, é uma prática comum entre os cristãos fazer ídolos dos homens, tornar os homens seus ídolos. Isto é reconhecido até mesmo pelo ministério de outras denominações. Um certo ministro falando
sobre religião religião na vida, né? Um certo ministro de outra denominação, né? Disse à sua audiência de rádio que um dia parou em um posto de gasolina para reabastecer seu tanque. Enquanto estava lá, o atendente pensou que a voz do ministro soava familiar e perguntou para o ministro que estava reabastecendo o seu carro: Você é o homem que eu tenho ouvido todas as manhãs na rádio? É o senhor que fala todas as manhãs no tal programa? E o pastor diz assim: sou eu. Então, assim que o atendente ouviu que o ministro diz que sim, que é ele respondeu de forma enfática e assim com meio decepcionado, e diz assim: Olha, eu estou desapontado com você. Pensei que estava ouvindo a um pregador cerca de 1,80 m, um cara alto, de boa aparência, pesando mais ou menos 90 quilos, um cara, né, bem forte. Mas agora vejo que você é um pouco raquítico. Você é bem baixinho, né? Você é bem raquítico, né? Bem pequenininho. Então essa é a prática do povo, tornar os homens seus líderes, os líderes como seu ídolo, etc., até na aparência. Isso não é novo, foi no tempo de Cristo, no tempo dos discípulos e ainda hoje é. Mas Deus surpreende a sua igreja levando mensageiros que muitas vezes desconhecemos, com canais desconhecidos. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Essa é a mensagem desta semana, deste sábado 28 de setembro. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração final. Amado Pai que está no céu, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre cada ouvinte dessa mensagem, Senhor. Cada pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo, essa mensagem, esse áudio, os irmãos que estão aqui nessa sala, em nome de Cristo Jesus, Pai querido. Abençoe cada um de nós. Lava-nos no sangue expiratório de Cristo. E ajuda-nos, Senhor, a fazer parte desse povo forte, poderoso, um povo revestido da armadura da justiça de Cristo, completamente preparado pelo poder do Espírito Santo para enfrentar a reta final e difícil do Evangelho. Mas sabemos que o Senhor estará conosco. Ajuda-nos a nos acordar, Senhor. Revestir-nos também das belas vestes de justiça. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a crer em toda a palavra que sai da tua boca, que é a força, a fé que move montanhas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoe teu povo, abençoe tua igreja. Abençoe os ministros da tua igreja, Senhor. Abençoe a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. As divisões, as uniões, as associações. Senhor Deus, tenha misericórdia da tua amada igreja, Pai. Que não venhamos a nos levantar contra a igreja, mas que possamos fazer tudo o que de nós depende, através do Espírito Santo, que possamos dar a voz de advertência, acordar como verdadeiros atalaias, verdadeiros sentinelas sobre os muros de Sião, que possamos levantar a voz, dizer ao povo, e logo o Senhor vai intervir na tua amada igreja, e um juízo vai acontecer, e é o momento agora de estar suspirando, gemendo, de nos afastarmos de toda a contaminação da carne, de toda coisa que vem para nos contaminar, toda coisa que nos afaste da tua presença. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser puro, santo. Ajuda-nos, Senhor, a andar na tua santa presença, Senhor, todos os dias. E que cada respiração possa ser uma oração, possa ser um desejo de estar contigo nas mansões celestiais. Que a tua glória possa invadir a nossa mente, os nossos olhos. Que possamos viver na tua santíssima presença, Senhor. Faça essa mensagem que acabamos de ouvir, que seja uma realidade na nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus pedimos, Pai. Em nome dele nós te agradecemos. Também pedimos
logo a mais a semana que vai começar, que a tua paz, a tua bênção também possa repousar sobre nós, nessa nova semana que está, logo que vai iniciar, e agradecemos pela semana finda. Muito obrigado, papai querido, pela tua proteção, obrigado por nos amar, obrigado por enviar para nós essa maravilhosa mensagem. Em nome de Cristo Jesus, pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.